identifica profeticamente, culturalmente, historicamente e espiritualmente a Ponta Pequena como o catolicismo, como o papado. É indiscutível, é o que nós vamos ver aqui hoje e continuar vendo daqui para frente. Então, aí está na tela para vocês verem as 3 primeiras características da profecia, falando do papado, que vai se encaixar perfeitamente na pessoa deles. Vamos lá, primeira característica, exibe olhos humanos. Onde está escrito isso? Daniel capítulo 7, versículo 8. Pode abrir sua Bíblia que lá fala que a Ponta Pequena exibe olhos humanos. E o que significa exibir olhos humanos? Está aí na tela para você acompanhar. Os olhos humanos representa a esperteza que tinha esse poder religioso, representa a penetração, representa a astúcia, a argúcia que teve o papado de derrubar reis, sabe? Na linguagem popular de hoje seria aquela política corrupta e malandra, de passar a perna em todos, de ter o poder de oprimir e de massacrar. Então, olhos humanos significa tudo isso aí, a astúcia, a argúcia, a penetração, a esperteza, e tudo isso houve nos pontífices romanos. Qualquer historiador sabe disso também. A segunda característica do chifre pequeno, qual foi? Nós já vimos aí, mas para você relembrar, também está em Daniel capítulo 7, versículo 8. Essa ponta pequena, ela remove 3 chifres dentre os 10. Então, dentre os 10 chifres da cabeça do Império Romano, pagão, daqueles 10 chifres que surgiram lá, que também na estátua é representado pelos 10 dedos, aqueles 10 chifres, que são os mesmos 10 reinos dos 10 dedos, 3 são abatidos pela ponta pequena, pelo papado. Esses 3, como nós vimos no estudo 1, tá bom? Se você veio hoje pela primeira vez, volte lá que você vai entender como foi que Roma abateu os Érulos no ano 493, com o apoio dos francos, lembram? Do maior exército romano da Idade Antiga, que foram os francos, com o comando do rei Clovis. Temos aí no ano 534, também derrubou os vândalos, que representava o norte da Espanha, e temos aí também o ano de 538, que foi derrubado o último dos 3 chifres que se opunha ao papado, que era os ostrogodos, no ano de 538. Então, quando derrubou o último chifre, no ano 538, o último reino, os ostrogodos foram eliminados pelo catolicismo, em suas guerras supostamente santas. Assim, nesse ano 538, o Papa subiu ao trono universal. E agora, a Europa tinha apenas um imperador, um império. Roma não mandava mais, Roma pagã. Quem mandava agora era Roma religiosa. E o imperador era o soberano, o Papa. Então, essa foi a segunda característica do chifre pequeno, que cumpriu na história ao pé da letra. É por isso que eu digo para você, história anda aliado com a profecia. Profecia anda alinhado com a história. E os fatos históricos são irrefutáveis, porque a história aconteceu. E como dizia antigamente, aconteceu, virou manchete, né? Só que nesse caso, aconteceu, virou um fato. E um fato é inegável, é indiscutível, porque está na história registrada. E o catolicismo fez guerra contra os Érulos, contra os vândalos e contra os ostrogodos. Está na história, não tem como negar. Então, cumpriu também essa característica aqui, inegavelmente. Temos aqui agora a terceira característica. A terceira característica é que a ponta pequena, no versículo 8 de Daniel, capítulo 7, também tinha o quê? Tinha uma boca que fala com palavras insolentes. Isso significa o quê? As arrogâncias e as ofensas que a ponta pequena, que o papado fez contra alguém com um A maiúsculo. Esse alguém é Deus. E é daqui que o nosso estudo hoje ele vai ser esmiuçado. Ou seja, vamos falar das arrogâncias que o papado, em todas as épocas, fez, proferiu publicamente contra Deus. E o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente agora é somente fontes católicas apostólicas romanas. Não é fonte protestante. E isso é muito importante para nós. Isso é muito bom, porque isso, novamente, eu digo para vocês, são fatos concretos que não dá para fugir, não dá para correr. Tá bom? Na figura seguinte, então, nós vamos ver aí as declarações de blasfêmias papais. Vamos apurá-las agora de perto, uma por uma. Agora, do ponto de vista bíblico, o que é uma blasfêmia? Nós já vimos que no conceito do dicionário, blasfêmia é uma ofensa, uma arrogância ou um destrato contra Deus. Agora, do ponto de vista bíblico, blasfêmia também tem outra conotação. Você pode acompanhar aí? Acompanha que você vai ver. Abre aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 5,
versículo, está na tela aí, 21, e vamos ver o que é blasfêmia do ponto de vista bíblico. Diz assim: os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias falando sobre Jesus? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E agora, realmente, qual a única pessoa nesse planeta, nesse universo que pode perdoar pecado? Deus. Deus e somente Deus. Bom, mas Jesus era Deus também, tinha a autoridade de Deus, por isso que Jesus perdoava pecado, ok? Então não há dúvida que Jesus tem a mesma autoridade de Deus, senão ele não poderia perdoar pecado. E Jesus estava perdoando o pecado de uma pessoa que chegou a ele. E os fariseus, sabendo que só quem pode perdoar pecado é Deus, e eles não criam que Jesus tinha a autoridade de Deus, então eles começaram aí a dizer que Jesus blasfemou, Jesus proferiu uma blasfêmia, Jesus proferiu uma arrogância contra Deus, Jesus foi além dos limites humanos, porque Jesus perdoou o pecado de um ser humano. Aí na visão farisaica, como que um ser humano pode perdoar pecado de outro ser humano? Realmente, do ponto de vista bíblico, isso é pecado. Um ser humano não tem poder para perdoar pecado de ser humano, mas Jesus não era um mero ser humano. Jesus, ele era o homem-deus, divino humano. E é isso que os fariseus não entendiam. Mas já sabemos que o conceito de blasfêmia bíblico é esse. Agora você já deve ter lido aí. Olha a fonte para você ver aí. Dicionário Eclesiástico, dicionário da Igreja Católica, de Ferrares. Ferrares é um autor, era um monge, era um homem católico fiel. Olha o que o dicionário das autoridades católicas fala aí. O Papa tem uma dignidade tão grande e ele é tão exaltado que ele não é um homem apenas, mas é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Como é que pode, irmãos? Como que um ser humano, pecador, miserável, cheio de erros e falha, pode ter tanta arrogância de dizer que o Papa não é um mero homem? De dizer que ele é como se fosse o próprio Deus? Pensa bem nessa arrogância. Então, a profecia já dizia, e eu digo para você, nós vamos ver aqui dezenas de arrogâncias, dezenas de blasfêmias. Se a profecia dissesse que a ponta pequena iria proferir muitas blasfêmias, e se nós fôssemos procurar na história e não encontrássemos o Papa proferindo nenhuma blasfêmia, iríamos entrar em parafusos para poder, então, colocá-lo como a ponta pequena. Mas a história confirma. E por isso não há nenhuma dificuldade em classificar o papado como a ponta pequena, como filho da perdição, como homem do pecado, como nós vimos no estudo número 2, falando ali sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ok? Na figura seguinte, nós